E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Bem, esse texto aqui fala sobre o julgamento de Deus ao homem e à mulher por eles terem desobedecido a sua ordem. E que ordem foi essa? A ordem de não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui nós podemos ver o final de uma dispensação da inocência, que as dispensações bíblicas são diferentes períodos de tempos da obra de Deus e os seus propósitos para a humanidade. Ao todo são 7 dispensações, desde a formação do homem e da mulher até o milênio. Então, essa dispensação aqui, como todas as outras, terminam com o julgamento, né? Aqui nós vemos o versículo anterior, 22, Deus dizendo assim: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então Deus teve que colocar um ponto final nessa história, né, para que o homem não vivesse uma vida debaixo de pecado, uma vida de rebelião a ele, do homem a ele. Então ele teve que proibir esse acesso ali àquela fonte de vida que tinha naquela árvore, né, para que ele não vivesse eternamente. Então, aqui nós vemos que Deus, ele coloca os seus querubins, né, uma segurança, que esses querubins representam uma alta hierarquia dos seres angelicais para dominarem aquela jurisdição. Nós vemos aqui que foi posto uma espada inflamada, uma espada de fogo, que andava ao redor, protegendo todo aquele território. Essa espada, ela representa uma lei viva, que impõe limites. E ela tinha total autorização para ferir todos aqueles que tentassem chegar ali até o acesso mesmo da árvore da vida. Então, aqui nós vemos que o homem, ele teve que lavrar a terra. Ele saiu ali da sua casa, o lar que Deus havia dado a eles, que era o jardim do Éden, e com o suor do rosto, ele iria sobreviver, sustentar a sua família, ele iria comer. E com isso o homem passou a morrer. Ele recebeu o conhecimento do bem e do mal, mas com isso eles acabaram morrendo. Então, nós vemos que essa árvore, ela tem um significado muito importante. Não só no aspecto literal, né, nesse aspecto físico para o ser, mas também no espiritual. Ela aponta para algo que também é fonte de vida para nós. Nós vemos essa mesma árvore aqui em Apocalipse capítulo 22, quando João ele fala da Nova Jerusalém, que ela vai descer do céu, quando Deus recriar todas as coisas, novos céus e nova terra. Diz assim: no meio da sua praça, de uma e de uma outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então aqui nós vemos que o homem novamente vai ter o acesso a essa árvore da vida, né? Então, Deus aqui, em Gênesis, ele proíbe o acesso, e em Apocalipse, Deus, ele dá ao homem novamente esse acesso à árvore da vida.
mas ela tem, como eu falei, uma aplicação espiritual, né? Que nós vemos em Provérbios, capítulo 3, verso 18, que diz assim: é árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. O que aqui está dizendo? Que a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, são como árvore de vida. Então, a árvore da vida, ela representa a palavra de Deus, onde estão as suas leis, os seus mandamentos. E todos aqueles que a retêm são bem-aventurados, mais do que felizes. Então, nós podemos ver dentro da Bíblia que esse desvendar dessa árvore da vida, do que ela representa, do que ela significa para nós. E completando esse entendimento de que a árvore da vida, ela aponta, tipifica, né, a palavra de Deus, a lei de Deus, nós vemos aqui em 1 João 5, 1 João 5, versículo 7, diz assim: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Então aqui está dizendo, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. A palavra, ela aponta para Cristo, o Filho de Deus. Olha que interessante o que diz aqui. Mais adiante, versículo 11. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então aqui está falando sobre essa vida eterna que procede do Filho. Ele é essa fonte de vida para nós. Né? Então, como toda a palavra de Deus aqui, ela aponta para Cristo. A palavra de Deus diz, né, que em Cristo estão escondidos todos os mistérios do conhecimento, da ciência de Deus. Então, nele, ele representa a palavra. E nele está a vida. E todos aqueles que têm o Filho têm a vida. E quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Eu quero deixar com você essa palavra, falando sobre a árvore da vida, o que ela representa espiritualmente para nós hoje. Né? Nós podemos ter esse acesso à árvore da vida, através do Filho de Deus, né? Ele que é essa fonte de vida para nós, essa fonte de vida eterna. Amém?